Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Quero agradecer esta oportunidade, primeiramente a Deus, depois o nosso pastor José Carlos de Lima e também nosso querido pastor Emanuel Queiroz, secretário de Missões. Estamos muito contentes, queridos irmãos, amada igreja, por estar em este lugar e ver este povo tão bonito, adorando, exaltando o nome do Senhor. Quero fazer uma pequena confissão neste lugar, porque é a minha primeira vez diante de um povo tão grande. Na Bolívia, infelizmente, as maiores igrejas são de 300, 400 membros. Quando se junta uma igreja grande, chega a 2.000, 3.000 pessoas. Mas damos graças a Deus por este povo que louva, que adora, que serve ao Senhor. E que faz a obra missionária, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, estamos trabalhando na Bolívia, enviados pela Secretaria de Missões, por nosso pastor Emanuel Queiroz e pastor José Carlos de Lima, para poder dar continuidade ao trabalho que foi começado pela história já há mais de 15 anos. Estamos muito contentes, queridos irmãos. Então quero invitar agora a que possamos meditar na palavra do Senhor e abrir as nossas Bíblias em São Mateus, capítulo 6. Glória a Jesus. Os versículos 32 e 33. Glórias a Jesus. Capítulo 6, versículo 32 e 33. A palavra do Senhor diz assim, versículo 32: porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glórias a Jesus. A palavra do Senhor diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o reino de Deus é cuidar da nossa salvação. Buscar o reino de Deus é cuidar de permanecer no caminho do Senhor. Porque o Senhor Jesus, Ele veio a estabelecer o seu reino aqui na terra. E esse reino nós vamos pregando para que mais pessoas venham aos pés do Senhor. Para que mais almas possam ser resgatadas das mãos do inimigo. Para que eles também possam chegar no reino estabelecido pelo Senhor.
Por isso, buscar o reino de Deus primeiramente vai ser buscar chegar aos pés do Senhor, manter a nossa salvação. Mas também a palavra de Deus diz que devemos também procurar a justiça de Deus. E nesse momento não é possível um crente ficar parado, ficar sem trabalhar para o Senhor. Porque a justiça de Deus vai falar para nós do trabalho que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que a justiça de Deus seja aplicada na vida dele e a gente possa ter a salvação. A palavra de Deus, em São João capítulo 16, versículo 10, quando está falando que o Espírito Santo viria e que ele convenceria ao povo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra de Deus diz da justiça, versículo 10, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Porque era necessário que primeiramente ele morresse na cruz do Calvário, onde os nossos pecados foram pagos, onde nós fomos livres da condenação, onde nós fomos livres do pecado. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça que a gente precisa procurar. Essa é a justiça que a gente precisa viver. Essa é a justiça que a gente, como igreja, precisa trabalhar nas nossas vidas. E para ir ao Pai, ele primeiro teve que morrer. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Precisamos fazer a justiça de Deus. Precisamos buscar a justiça de Deus. Precisamos viver a justiça de Deus. Precisamos pregar a palavra do Senhor, porque a justiça foi feita em Cristo Jesus. Infelizmente, sempre teve pessoas que quiseram entrar no reino de Deus. Pessoas se aproximaram de Jesus, um tal chamado jovem rico. Ele veio diante de Jesus e disse para ele: que posso fazer para herdar a vida eterna? Mas infelizmente não conseguiu alcançar. Queria entrar no reino de Deus, mas ele não quis o reino de Deus. Também teve Ananias e Safira, e observava a igreja linda, bela, a igreja comprada com o sangue de Jesus, e queria ser parte daquela igreja, mas também não conseguiram entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus não é físico, não é visível aos nossos olhos, não é carne. O reino de Deus é celestial, é espiritual.
Aleluia. Alguém chegou mais perto do que tudo isso e comia junto com ele e deitava junto dele, mas não conseguiu, porque não entendeu a justiça de Deus. Mas os que militam com entendimento, com as armas corretas, eles sim conseguirão entrar no reino de Deus. E ouvirão de parte do Senhor Jesus: bom homem, fiel, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. No pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Por isso Paulo vai dizer: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não milita legitimamente. E fazer a justiça de Deus é algo que tem que estar no nosso sangue, no nosso pensamento, nas nossas forças. A igreja de Jesus não pode ficar olhando para as coisas deste mundo, não pode ficar embaraçado com as coisas deste mundo, porque pessoas estão morrendo por não conhecer ao Senhor Jesus. Por isso a palavra de Deus diz: o Senhor sabe todas as coisas que a gente necessita, sabe que temos necessidade de aquilo. Ele entende que precisamos comer, que precisamos vestir, Ele entende que precisamos trabalho, Ele entende que precisamos de uma vivenda, de uma moradia. Pero os gentios procuram isso. Os gentios procuram isso. Os gentios procuram isso. Mas você e eu vamos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Sempre teve aqueles que quiseram entrar no reino de Deus, mas eles somente estavam observando os benefícios que dava, os benefícios que pode dar o reino de Deus. Querem o rei, mas não querem a vontade do rei. O reino de Deus não vem com aparência exterior. E é por isso que a gente precisa procurar aos pés do Senhor. Então, quando a gente está no reino de Deus, a gente já não procura mais a nossa vontade, não procura mais os nossos sonhos, não procura mais os nossos desejos. Já não anda mais pelo sentimento. Agora somente obedece o Rei dos Reis, o Rei, Senhor do reino de Deus. Agora
pergunta para ele. Aquele que anda e está no reino de Deus agora pergunta para ele: o que eu tenho que fazer? Pergunta para ele: para que você me gerou? Para que você me criou? Para que você me chamou? Qual é o propósito que o Senhor tem para mim? Qual é o trabalho que o Senhor tem para mim? E trabalho há na casa do Senhor, trabalho há no reino de Deus. E Ele te criou com um propósito. Ele criou você e a mim com um propósito. Não é o lugar que você quer, não é da forma que você quer. Ele tem um plano perfeito para você e para mim. Se você enxerga esse plano com os olhos carnais, com os olhos físicos, você não vai entender, você não vai compreender, a gente não vai entender. Mas se a gente, apesar de não entender, se coloca aos pés do Senhor, então a gente vai observar a glória de Deus. Disse para Pedro, disse o Senhor, disse para seus discípulos, ensinou para eles, para que eles possam viver nesse reino onde Ele tinha a direção, ainda sem entender, ainda sem compreender, ainda sem saber o caminho que Ele tinha traçado para cada um deles. E aquele que seguiu somente obedecendo à vontade de Deus, lhe foi contada por justiça, a justiça de Deus. Ele sabe, Ele conhece tudo o que nós precisamos. Não precisamos olhar para isso. A igreja não precisa olhar para isso. Você é um instrumento forte nas mãos de Deus. E Ele tem um propósito maravilhoso para você e para mim, para cada um de nós. Eu estava perdido e Ele me achou. Eu estava morto e Ele me reviveu. Aleluia. E é necessário que a gente largue tudo para seguir o Senhor Jesus. É necessário que a gente largue tudo. É difícil? É. Fácil? Não é. Mas não tem nada melhor que se colocar aos pés do Senhor. E Ele tem grandes promessas. Ele diz que daria 100 vezes mais aqui neste mundo. E a vida eterna. E a vida eterna. E a vida eterna. 100 vezes mais neste mundo. Só o Espírito Santo para fazer você entender, para fazer com que a gente entenda, só o Espírito Santo. 100 vezes mais é neste mundo. Ele não quer que sejamos miseráveis, não quer que sejamos pobres.
Ele tem 100 vezes mais. 100 vezes mais. E a vida eterna ao concluir nosso trabalho neste mundo. E a vida eterna ao concluir nosso trabalho neste mundo. Faz justiça. Faz